a paz do Senhor, gostaria de convidar para nós ler 2 versículos da palavra de Deus, Gênesis 37, versículos 25 e 26. Depois, se tiver tempo, lê o capítulo todo e medita que Deus vai continuar falando comigo, com você. Mas agora, para a meditação não ficar longa, vamos ler rapidamente. Vinde e vendamos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E é lá no Egito que estava a bênção de Deus. Aleluia. É lá no lugar onde ninguém pensava. Os caminhos de Deus não são o nosso caminho, os pensamentos não são o nosso pensamento. José é aquele menino sonhador. Aleluia. Ele teve sonho de Deus cumpre. O diabo queira ou não. Ele contou para os irmãos, passou por vários problemas, mas o sonho cumpriu. Eles acharam que estava fazendo grandes coisas, estava mesmo, mandando José para ser governador no Egito. Agora, o salmista diz que Deus prova o justo, Salmo 1, versículo 5. Mas sobre os ímpios faz chover chuva de laços. Misericórdia. Fogo, enxofre e um vento tempestuoso é a porção do seu copo. Misericórdia. Vento tempestuoso que leva tudo. Fogo, enxofre, misericórdia. É o lago de fogo, que tem fogo e enxofre, Jesus falou. Chuva de laço. Um laço é um problema e chuvas de laço. É por isso que o ímpio sai de um laço, cai no outro. Mas o justo, ele prova o justo. Ele não castiga, não. Ele prova o justo. Aleluia. É para, desde os primeiros anos de escola até o mais grau alto, todos exigem provas. E Deus exige prova para nós sentar no trono juntamente com Jesus, como ele falou. O que venceu, concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Para nós receber o galardão, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se não tiver obra, não vai receber galardão. Aleluia. Então tem que ter obra, que a Bíblia diz: café sem obra é morta, não pode ter fé e não ter obra. Senão estou carregando defunto. Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Quem falou? Jesus. Então aqui, os irmãos sabiam que ele era osso, Deus, era carne, era sangue, mas inveja. Salomão diz em 27, versículo 4 de Provérbios, que cruel furor, impetuosa a ira, mas quem pode parar diante da inveja? Misericórdia, a inveja é pior do que tudo. É pior do que fúria, é pior do que furor. Já pensou um homem, um animal enfurecido? Como é que fala? Acabei de dizer aqui. É pior do que tudo, o invejoso. Inveja? Por isso que Paulo diz, não invejando uns dos outros. Misericórdia. Pedro diz que é para deixar toda malícia, todo engano, inveja. Tem que largar essa miséria, chamar de inveja. E desejar como menino ao leito racional. Glória a Deus. Cruel furor, impetuosa a ira, mas quem pode parar diante da inveja? Provérbios 27, versículo 4. Ninguém. Uma pessoa um dia falou comigo, uma mulher, falou com minha esposa, e eu estava junto ali, depois que expulsamos o demônio, que ela estava endemoniada. E eu tenho inveja de ver um casal feliz com vocês, já pensou? Cuidado, tem que orar, cuidar com esse demônio chamado inveja. Inveja, quem pode parar diante de inveja? Pessoa que inveja do jeito de você falar, até tropeçando, como eu tropeço aqui também, não sabe falar direito, igual a Jeremias. Glória a Deus. O jeito de você cantar, de você orar, o jeito de você vestir, o jeito de você portar diante de Deus, diante dos homens, mas se possível que for, pessoa com inveja do seu casamento, dos seus filhos que você tem ou não tem, do seu emprego, do seu carro, da sua casa, de tudo. E às vezes pessoa que tem muito e que tem inveja do pouco que você tem. Que Deus nos guarde. A inveja fez os irmãos de José vender a ele para o Egito, mas não sabia eles que ele estava mandando ele para a providência de Deus. É o agir de Deus, é os caminhos de Deus que não são nossos caminhos, é mais alto os pensamentos, os caminhos de Deus. E aí quando chegou no Egito foi parar na prisão. E na prisão Deus mandou um sonho para o copeiro e também o padeiro. E ele interpretou o sonho e cumpriu. Aí mandaram, o padeiro foi morto, o copeiro voltou lá para a função dele. Deus deu um sonho a Faraó, ímpio. Faraó sonhou. Chegou a vez do copeiro lembrar de José, que José diz: faz menção de mim a Faraó, mas eles esqueceram, mas Deus não esquece.
Aleluia. Deus mandou o sonho, o homem ficou perturbado. Lá na presídio teve um que interpretou o sonho do jeito que ele falou, cumpriu. Então manda chamar ele, era a hora de Deus. E agora, Faraó diz, acharia um homem quem tem o Espírito de Deus? Ninguém é melhor do que você para fazer tudo que você falou que tem que fazer. Fica sabendo. Em todo o Egito, nenhuma mão se moverá sem o seu consentimento. Só no trono eu sou Faraó. Eita glória, o diabo está caindo cambalhota até hoje. Ele achou que estava levando vantagem sobre José. Não, sobre o servo de Deus não leva vantagem. Diz o apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito ou decreto. Deus decretou, está decretado. Parece que está dando tudo errado. Não, está dando tudo certo. Para nós não entendemos nada, mas Deus entende tudo e Ele sabe como trabalhar. E Ele não vai trabalhar, não é do jeito que eu sei trabalhar, não é do jeito que Ele sabe. Um Deus poderoso, que é indomável, diz o salmista que ele é indomável e que ele ira todos os dias. Um Deus que os céus dos céus não pode conter, está escrito na palavra. Um Deus que sentou sobre o dilúvio, olha a cadeira de Deus. O dilúvio tampou a terra, tudo, Deus foi lá e sentou. Um Deus que mede a terra a palma, um Deus que coloca as águas do oceano nas conchas da sua mão. Meu Deus, olha o tamanho desse Deus. Um Deus desse faz coisas tremendas que o homem fica espantado. É por isso que ele diz em Jeremias 33, versículo 3. Clamas a mim que eu te responderei. Vou te anunciar coisas grandes. Porque um Deus grande faz coisas grandes. E firme, porque é um Deus de firmeza na palavra. Que você não sabe. Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, na sua vida. Deus vai fazer na sua vida, minha irmã, meu amado irmão, coisas grandes e firmes que você não sabe. É só clamar a Ele. Que maravilha, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus nem é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, assim está escrito em Números, aleluia, 23, 19, Deus usou o profeta para falar, e ele diz em Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, que Deus cumpre a palavra que Ele prometeu na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor.